pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de estatística. A aula de hoje é sobre medidas de dispersão. As medidas de dispersão servem para medir a variação dos números em torno dos valores centrais. Vimos que as medidas de tendência central tentam representar os números por um único valor que está no centro, em torno da maioria dos valores. Agora, nós estamos tentando medir qual é a variação desses números em torno desse valor central, por exemplo, a média. Há dois tipos de medidas relacionadas a isso. A primeira são as medidas de dispersão absoluta, que vão realmente medir a variação desses números em torno do valor central. A segunda, que é a medida de dispersão relativa, serve para comparar números em termos das suas dispersões. Então, a medida de dispersão absoluta não serve para comparar uma amostra X e uma amostra Y em termos de sua dispersão. Ela apenas mede a variação em torno dos valores centrais da amostra X e a variação em torno dos valores centrais da amostra Y, individualmente. Já as dispersões relativas não vai me dar uma medida de dispersão absoluta, um valor que me diga qual é a variação total daquela amostra, mas ela vai me dar um valor percentual que me permite comparar duas amostras diferentes em termos da dispersão. As principais medidas de dispersão absoluta são a amplitude total, a variância e o desvio padrão. Já entre a dispersão relativa, a mais conhecida é o coeficiente de variação de Pearson. Vamos estudar essas medidas. Começamos com a amplitude total, que já vimos lá na tabela, quando a gente estava fazendo a tabela de intervalo por classe. É a diferença entre o máximo menos o mínimo, que dá a amplitude total de variação dos números. Por exemplo, na amostra A, o máximo é 45, o mínimo é 10, então é 45 menos 10, 35. Na amostra B, é 23 menos 17, dá 6. Na amostra C, é 6 menos 0, dá 6. E na amostra D, como não há variação, dá 0. Sempre que não há variação, as medidas de dispersão vão resultar em um valor zero, como veremos. Agora vamos tentar medir a variação dos números em torno da média. Para fazer isso, vamos calcular os desvios. Lembram? É a diferença entre os números e sua média. Por exemplo, x1 menos a sua média, x2 menos a sua média, todos os números menos a sua média. Quando a gente calcula esses desvios, nós vamos ter n desvios, que nos dá a distância que está os números para a média. Só que nós queremos um número que representa essa variação dos números em torno da média. Que número seria esse? Bem, a gente já viu lá pela primeira propriedade que a gente viu da média, que se a gente somar esses desvios para obter a magnitude desses erros, que é a distância entre os números para a média, isso sempre vai dar zero. Pelaquela propriedade lá de que a soma dos desvios, os negativos e os positivos vão se anular e dá zero. Então, uma saída é resolver a questão desses negativos se cancelando com os positivos. Simplesmente somar as magnitudes dessas distâncias. A gente poderia fazer isso calculando o valor absoluto e somando. Aí a gente teria uma magnitude das distâncias de todos os números para a média. Ou a gente poderia elevar ao quadrado, por exemplo. Só que no caso de elevar ao quadrado, essas distâncias, para retirar a questão do negativo, aqui, se a nossa amostra era comprimentos em metros, aqui nós vamos ter comprimentos em metros ao quadrado. Então, esse é um problema.
Mas é essa aqui a nossa principal solução para encontrar uma variação dos números em torno da média, é elevar esses números ao quadrado. Então, a princípio, nós vamos elevar ao quadrado e depois nós vamos extrair a raiz. E aí a gente vai para uma medida que está na mesma medida que a nossa média. Então, nesse ponto aqui, para resolver nosso problema, lá que temos valores positivos e negativos que se anulavam, nós elevamos todos eles ao quadrado. Agora, como a gente elevou todos ao quadrado, quando a gente soma e divide por n, isto é, calcula a média desses desvios aqui, só que eles elevados ao quadrado, isso aqui. A gente tem uma medida de variabilidade em torno da média. Quando temos dados de censo ou registro, a nossa média, que é a soma dos valores dividido por n, é a verdadeira média da população. E aí a gente só precisa calcular a média dos desvios ao quadrado, por isso que dividimos por n. Mas quando a gente tem uma amostra e não a população toda, então nós estamos utilizando aqui uma média da amostra e não a média verdadeira. Então nós perdemos uma informação ao calcular a variância, porque a gente precisou aproximar a média pela média amostral. E é por isso que nós dividimos por n-1. No módulo 3, vocês vão ter uma interpretação melhor sobre o porquê do n-1 aqui. Então, a variância é dada por essa expressão. Mas existe um problema de calcular com essa equação aqui a variância usando calculadoras. Quando a gente está usando calculadoras, algumas delas a gente tem que estar fazendo arredondamentos. Por exemplo, a gente calcula essa diferença aqui e às vezes, por esses números estar tão próximo à média, essas diferenças vão dar um número decimal do tipo 0,00003. E aí você quer, por exemplo, arredondar tudo para 3 casas decimal. Você vai usar o zero como valor? Porque essa diferença ela não é zero. Além disso, mesmo que essa diferença seja um valorzinho maior, por exemplo, 0,01, quando esses números são elevados ao quadrado, às vezes eles vão ficar ainda mais decimais, e se você for arredondando e somando, no final, essa expressão aqui, usando calculadora e fazendo arredondamentos, pode não dar o mesmo valor que se você botasse toda essa expressão em um computador e mandasse ele calcular. Isso são erros de arredondamento. E por conta disso, uma expressão melhor para calcular a variância é essa daqui. Essa expressão é uma identidade desta daqui, né? Com alguns ajustes, nós chegamos nessa expressão. Ela é bem mais simples. Por quê? O que é que a gente precisa para calcular a variância dessa forma? Nós precisamos do n, que nós já sabemos, que é o tamanho da amostra. Precisamos da média, que a gente teria que calcular de qualquer jeito para poder substituir aqui. Então, é a média ao quadrado. E precisamos dessa quantidade aqui, ó, somatório de x ao quadrado. Isso aqui vai nos dar um número. Como eu encontro esse número? Eu só preciso elevar todos os meus números ao quadrado e somar. Quando eu elevar todos os meus números ao quadrado e somar, eu tenho essa quantidade aqui. Então, é bem mais simples calcular a variância dessa fórmula. E eu não estou fazendo diferenças arredondando para elevar ao quadrado, não. Eu estou simplesmente elevando os números ao quadrado. E no máximo eu vou arredondar esses números que eu estou elevando ao quadrado e somar. Então, a quantidade de erro que nós vamos cometer de arredondamento fazendo essa conta aqui é bem menor do que essa. E como nós estamos utilizando o Moodle nesse semestre, as correções estão sendo feitas de forma automática das provas. Então, se vocês utilizarem essa fórmula aqui, né, só para ser diferente, vocês podem acabar resultando em um número, por vocês arredondarem bastante, bem diferente desse daqui que vocês encontrariam usando essa expressão, tá? É óbvio que se você usar fração, por exemplo, se você usar fração, fizer as contas bem direitinha,
essa quantidade é igualzinha a essa, tá? Mas se você tem números decimais e está arredondando esses números e elevando ao quadrado e arredondando, então você pode não encontrar o mesmo valor, ficar bem distante disso aqui e inclusive sair da margem de erro que eu estou deixando para as questões. Então, lá eu coloco assim, a resposta é 3. Então, eu estou dando um intervalo aí de 2,5 a 3,5 para essa resposta, por exemplo. Isso é um exemplo, tá? Então, se você fizer a conta aqui, por mais que você arredonde no meio do caminho, é mais fácil você chegar dentro do intervalo da resposta correta do que utilizando essa expressão aqui. Ok? Então, essa aqui representa a definição da nossa variância. Então, a gente realmente está medindo os desvios de cada observação para a média ao quadrado. Aqui, nós estamos encontrando a mesma quantidade, só que utilizando uma expressão que vamos cometer menos erros na calculadora. Então, recomendo fortemente que vocês usem essa expressão para calcular a variância. E vamos praticar isso aqui para a gente entender como calcula a variância. Antes disso, a gente viu que a nossa variância está ao quadrado. Então, se a nossa amostra era comprimentos em metro, ao elevar ao quadrado aqui, somar, a gente vai estar em metros ao quadrado. Então, é por isso que nós utilizamos o desvio padrão para analisar, interpretar esse resultado. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, eu volto para a unidade original da minha amostra. O desvio padrão tem uma interpretação. Ele representa o erro que cometemos ao substituir cada observação pela média. Vamos entender isso, tá? Então, nós tínhamos a amostra x1, x2, xn. A gente calcula a média. Um problema de se calcular a média e usar só a média é que a gente não sabe mais quais foram os números. Se eu digo só a média a você, você não sabe mais quem foi o x1, x2, xn. Você fica só com a média. Então, a gente tem uma tendência natural a pensar que tudo é igual à média. Mas, se eu extrair a raiz, eu vou ter exatamente o erro que eu estou cometendo ao pensar que todas as observações são iguais à média. E esse erro é chamado de desvio padrão. Agora você deve me perguntar, então por que que existe a variância? Por que que eu não já coloquei aqui a raiz quadrada disso tudo e já chamei de desvio padrão? Bem, é porque na estatística, do mesmo jeito que a gente estamos aprendendo média, variância, desvio padrão, aqui na estatística descritiva, nós vamos repetir esse mesmo procedimento lá na probabilidade. Então, quando a gente chegar em probabilidade, em algum momento, nós vamos estar calculando a média de uma população, a variância de uma população e o desvio padrão de uma população. Só que, matematicamente falando, a variância é uma coisa bem mais simples de cálculo na probabilidade do que o desvio padrão. Eu acho que como a minha experiência estatística, eu acho que a variância existe só para simplificar nossas contas, lá em probabilidade. Ela não tem uma interpretação direta, por estar na unidade ao quadrado, então ela serve só como um passo de cálculo, tá? Mas para termos de interpretação de resultados, nós devemos sempre analisar o desvio padrão, porque ele está na mesma unidade da média e porque ele representa o que a gente realmente estava procurando como medida de dispersão. Um erro, uma medida de erro da distância dos valores em torno da média. Então, vamos calcular a variância e desvio padrão para aquelas amostras que calculamos a amplitude total. Então, na amostra A, nossos valores são 10, 12, 13, 20, 25, 34 e 45. A gente já aprendeu como faz para, por exemplo, calcular a média, não é? Nós temos 7 números e a soma desses números é 159. Então, é 159 dividido por 7, 22,7.
Como a gente faz para calcular a variância? Então, usando essa fórmula aqui, o que a gente precisa mais é a soma desses valores ao quadrado. Então, eu crio uma coluna onde eu vou elevar todos esses números ao quadrado. Elevo todos eles ao quadrado e somo. Esse somatório dos valores ao quadrado é justamente o número que fica aqui. Então, 10 ao quadrado 100, 12 ao quadrado 144 e assim por diante. Quando eu somo toda essa quantidade, vai dar 4.619. Então, aqui eu vou colocar 4.619. Menos N, quantidade de números, 7. Parênteses, a média de A elevado ao quadrado. Quem é a média de A? 22,7. Então, 22,7 elevado ao quadrado, 7 menos 1. Ao fazer essa conta, nós vamos encontrar 168,7. Para calcular o desvio padrão, a gente só precisa extrair a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de 168,7, 12,99. Vamos praticar com a amostra B. Então, na amostra B também temos 7 unidades e a soma dessas amostras dá 140. Então, 140 dividido por 7, 20. A média é 20. Para calcular a variância, nós criamos uma coluna onde vamos elevar todos esses números aqui ao quadrado. Elevo todos eles ao quadrado, encontro essas quantidades, somo elas, dá 2.828. Como eu calculo a variância? Essa quantidade aqui, que é a soma dos b ao quadrado, é essa quantidade aqui, 2.828. Menos 7, que é o tamanho da amostra, vezes a média, que é 20 ao quadrado, 7 menos 1, isso vai dar 4,7. O desvio padrão é raiz quadrada de 4,7, ou seja, 2,17. A amostra B, temos novamente 7 números, a soma deles dá 14, a média é 14 dividido por 7, 2. Para calcular a variância, a gente vai precisar elevar eles ao quadrado, aí nós temos 0, 1, 1, 4, 4, 4, 36, somando dá 50. Então, essa quantidade aqui é 50 menos 7, vezes a média, que é 2, ao quadrado, dividido por 7 menos 1. Isso vai dar 3,7. E o desvio padrão é raiz quadrada de 3,7, 1,92. Quando não há variação nos números, a variância dá zero, porque não tem variação dos números em torno da média. E a variação é zero. Então, a variância é zero, o desvio padrão é zero. A amplitude total é zero. Então, sempre que a gente não tem uma variação nos números, as medidas de dispersão dão zero. Agora, vamos aprender a variância quando nós temos os dados agrupados por classe. Então, a variância para dados agrupados por classe nada mais é do que uma média ponderada dos desvios, ó, aqui nós temos os desvios ao quadrado. É uma média ponderada dos desvios ao quadrado, onde os pesos são as frequências. Vamos observar isso aqui utilizando esse exemplo. Então, para calcular isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar os pontos médios, que vão ser os valores que vão substituir as classes, né? Porque as classes não são números. Em seguida, que seria essa coluna X aqui. Em seguida, nós temos que criar duas colunas. Uma é a coluna de F vezes X. Essa coluna que vai permitir a gente calcular a média, lembram? A média é você multiplicar a frequência por X, lembram? Era o peso vezes X e somar. Para calcular a variância, a gente precisa ainda do X ao quadrado. Então, você vai criar mais uma coluna, que é a frequência dos pesos, lembra? Vezes
o x ao quadrado. Então, ao criar essas 3 colunas, ponto médio, como é que encontra o ponto médio? 10 mais 20 dividido por 2, 15. É a média desses dois números. 20 mais 30 dividido por 2, 25. Que é a média de 20 e 30. E assim por diante. Como eu encontro esses valores aqui, eu faço 2 vezes 15, 30. 12 vezes 25, 300. 15 vezes 35, 525. E assim por diante. Como eu encontro esses valores aqui? Eu faço 2 vezes 15 ao quadrado, 450. 12 vezes 25 ao quadrado, 7.500. 15 vezes 35 ao quadrado, 18.375. E assim por diante. Então, a gente precisa do somatório de F, que é o nosso N. Precisa do somatório de F vezes X, que vai nos dar o numerador da média, e precisamos do somatório de f vezes x ao quadrado, que é aquela quantidade aqui, ó, que fica aqui na variância, certo? Então, vamos por partes. Nosso n é 45. Como calculamos a média? É 1.625, a soma do f vezes x, dividido por n, que é a soma dos f. Então, dá 36,11. Como calculamos a variância? Então, olha, na fórmula da variância era bem semelhante àquela outra. Nós temos o n, que é 7, nós temos a média, que é 36,11, e aqui é o somatório das frequências vezes x ao quadrado. Por isso que a gente criou essa coluna aqui. Então, a gente faz 2 vezes 15 ao quadrado, 450. 12 vezes 25 ao quadrado, 7.500. Preenche tudo isso aqui e soma. Então, essa quantidade é 63.725. Então, é 63.725 menos 45, que é nosso n, vezes 36,11 ao quadrado, que é a nossa média, dividido por 7 menos 1. Isso vai dar 114,73. Para encontrar o desvio padrão, a gente extrai a raiz da 10,71. Então, até aqui, vimos as medidas de dispersão absoluta. Agora, vamos ver a medida de dispersão relativa, chamada de coeficiente de variação, ou CV. Então, o coeficiente de variação é uma medida que independe da unidade, independe da magnitude das amostras, e isso permite comparar a variação de duas coisas que não seriam comparáveis. Então, com a média, nós não podemos comparar o peso de banana com o comprimento de lápis, mas com o coeficiente de variação, a gente pode comparar a variabilidade do peso das bananas com a variabilidade do comprimento dos lápis. Porque a gente está fazendo uma comparação apenas de variabilidade. Observe o seguinte: quem é o numerador? É o nosso desvio padrão. Quem é o denominador? É a nossa média. Imagine que a nossa variável x seja o peso em gramas de bananas. Então, o desvio padrão poderia ser 2 gramas. A nossa média poderia ser 100 gramas. Então, como o numerador e o denominador tem gramas, as gramas vão se cancelar. Então, essa quantidade aqui independe da unidade grama. Independe de qualquer unidade. Desta forma, nós podemos comparar variáveis diferentes em termos de sua variabilidade. O que é que o nosso coeficiente de variação mede? Ele apenas mede a variabilidade dos números em termos percentuais. No entanto, como a nossa média pode ser números negativos, então esse coeficiente de variação também pode ser números negativos. Ele pode ser maior que 100, pode ser menor do que 0.
Além disso, isso aqui só pode ser calculado quando a nossa média é diferente de zero. Obviamente, se nossa média for igual a zero, o coeficiente de variação não está definido. Então, entenda o nosso coeficiente de variação como um número real, mas que nos dá uma escala de comparação entre a variabilidade de uma variável com outra. Vamos calcular agora o nosso coeficiente de variação para as amostras A, B, C e D. Então, aqui nessa tabela, nós temos as médias das amostras A, B, C e D, a amplitude total, que já havíamos calculado, as variâncias, que também já calculamos, desvio padrões. Então, falta só o coeficiente de variação. Como a gente encontra o coeficiente de variação? Então, ele é o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. E assim por diante. Então, agora temos todas essas medidas de dispersão e vamos avaliar aqui essas amostras em termos de suas dispersão. Se de forma errada a gente fosse comparar as amostras A, B, C e D utilizando as medidas de dispersão absoluta, algo que não podemos fazer, a gente ia cometer um erro aqui. Por exemplo, o erro de achar que pela magnitude aqui dos valores absolutos da variável A ser maior do que as das demais, essa daqui seria a nossa amostra com maior variabilidade. Nós não podemos fazer isso. Para comparar variáveis diferentes, porque elas são diferentes em magnitude ou porque são diferentes em termos de unidades, por exemplo, a gente precisa utilizar o coeficiente de variação. Já o coeficiente de variação permite que a gente compare. E aí, usando essa coluna aqui, faz sentido comparar as amostras A, B, C e D, que é a coluna do coeficiente de variação. E nesse caso, a que tem maior variação em torno da média é a amostra C, com 96%, seguido da amostra A, com 57,2%, a amostra B, com 10,8%. Então, a amostra D não tem variabilidade. Os valores delas são 3, 3, 3, 3, 3, 3. Não tem nenhuma variação. Então, todas as medidas de dispersão vão dar zero. Aqui cabe ressaltar uma coisa. Quando a gente tem uma amostra cujos todos os valores são iguais, duas coisas podem acontecer. Uma, não se tratar de um fenômeno aleatório, ou duas, existe um erro na nossa amostragem. Então, você vai ter que avaliar lá o processo de obter essa amostra para ver por que todos os valores foram iguais a 3, se for o caso de ser um fenômeno aleatório. Então, aqui encerramos o nosso capítulo de estatística descritiva. Até a próxima aula.